A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, amém. Tiago Góes, vindo aqui com mais um vídeo para o meu canal Bíblia Adentro, tá bom? Quero vir com uma palavra que edifica, um novo quadro, né, do meu canal, Palavra que Edifica. Mas antes eu quero, como sempre, estar agradecendo, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que têm compartilhado o meu canal, têm divulgado. Vocês são bênção na minha vida. Esse canal só está dando continuidade por conta de Deus e por causa de vocês, tá bom? Com todo esse apoio. Muito obrigado. Lembrando sempre que o objetivo do meu canal é o ensino da palavra de Deus, seja por devocionais, estudos sistemáticos, palavras ministradas nas igrejas que são gravadas, eu coloco aí no canal, indicações, né, de bons livros teológicos, boas literaturas e também às vezes eu coloco alguns louvores de minha esposa louvando, porque eu creio que tudo isso traz edificação espiritual para nossas vidas, tá bom? Então já peço a você que não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o meu canal. Você que está vindo aí, Thiago, estou vindo a primeira vez, caso você aí dê uma olhada aí, goste do conteúdo, deixa de assinar não deixa de divulgar não, eu conto com o apoio constante de todos vocês, tá bom? Hoje no quadro Palavra que Edifica, eu quero me utilizar do texto do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, tá bom? Que diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Meus irmãos, quando você estuda o livro do profeta Isaías, você tem que entender, né, qual é o momento que Isaías está vivenciando. Isaías é um profeta diferenciado, e quando eu digo diferenciado, não coloco isso da forma querendo dizer que ele foi melhor do que os outros profetas, mas sim que ele ganhou uma responsabilidade diferenciada. Ele é aquele que tem a incumbência, né, de anunciar o Messias de uma forma assim ímpar, de uma forma peculiar. Tanto que dentre os profetas que tem, né, livro aqui na Bíblia, ou até mesmo os que não tem, ele é o único que ganha o título de profeta messiânico, tá? Então ele tem essa responsabilidade de anunciar o renovo, né, que viria, um renovo sobre Israel, sobre todo Israel, sobre toda a humanidade, um renovo incomparável, único, algo que nunca ninguém havia visto. Então Isaías ele tem essa missão, dentre também exortar tanto o povo judeu quanto os israelitas. Isaías ele está dentro ali do Reino do Sul, está em Judá ali, a grande parte do conteúdo das suas profecias são direcionadas a Judá, porém ele também direciona também uma parte das suas profecias para o Reino do Norte, lembrando que houve um período da história que Israel estava dividido, né? Foi dividido na época da época que o filho de Salomão estava reinando, né? Roboão, ali 1 Reis capítulo 12, depois você pode ir lá e ver como aconteceu essa divisão, né? Através de um mau conselho que Roboão foi dar ouvidos, conselho dos mais jovens, e Israel ali vai se dividir, 12 tribos se dividem, 10 tribos vão configurar o Reino do Norte, né? E 2 tribos, Benjamim e Judá, vão configurar o Reino do Sul, tá bom? O Reino do Sul ficou sob o comando de Roboão, e o Reino do Norte ficou sob o comando de Jeroboão, filho de Nebate, tá? O Reino do Norte entrou em decadência espiritual. Você pega ali de Jeroboão até o último rei, que foi o rei Osés, não confunda com o profeta Osés, não tem nada a ver, né? Ninguém ali no Reino do Norte serviu a Deus de fato e verdade até o fim da sua vida. Só Jeú, né, que começou até bem, com a missão ali de limpar a dinastia de Onre, né, a dinastia ali de Acabe, só que Jeú infelizmente terminou também muito mal. Então o Reino do Norte ele entrou em decadência, cai diante da Assíria ali por volta do ano 722 a.C., né? Lá em 2 Reis capítulo 17 você vai ver essa queda,
E nesse período Isaías já tinha profetizado lá para o Reino do Norte. Isaías começa seu ministério por volta do ano de 760, né, anticristo. Então grande parte dessa profecia foi, uma parte dessa profecia foi para o Reino do Sul, o Reino do Norte, e grande parte ali para o Reino do Sul. O livro do profeta Isaías, ele se divide, ele tem diversas divisões, mas de uma forma bem básica, ele tem duas divisões principais, né? A primeira divisão ali, que é a parte histórica, né, do livro do profeta Isaías. Ele está profetizando em cima daquilo que ele está vivenciando, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 39, e do capítulo 40 até o capítulo 66 é a parte que a gente chama, né, os estudiosos chamam de escatológica apocalíptica, né, onde Isaías vai começar a anunciar acontecimentos vindouros. Ele não vai vivenciar aquilo que ele está profetizando, ele não vai ver o cumprimento. Profecias que se cumpriram um tempo mais à frente, um tempo bem distante, profecias até mesmo que ainda não se cumpriram, estão sendo anunciadas ali. Então, quando você pega ali do capítulo 40 em diante, você tem que ter uma sensibilidade interpretativa, um cuidado, porque há narrativas ali com interpretações ambíguas, né, que são tanto acontecimentos ali para um tempo mais à frente para os judeus, como também, né, profecias que se cumpririam em Cristo, tá? Então, quando você pega aqui Isaías capítulo 49, além de estar aqui anunciando, também falando de Jesus, há também um cumprimento aqui histórico para Israel. Irmãos, os judeus, eles passaram por terríveis cativeiros, né? O povo de Israel, e especificamente os judeus, desse cativeiro eu quero falar que é o cativeiro babilônico, né? A Babilônia, ela iniciou uma incursão ali contra os judeus ali por volta do ano 605 a.C., né? Sob o comando de Nabucodonosor. Os judeus vão ser cercados, invadidos, saqueados, muitos vão ser levados, deportados lá para dentro da Babilônia. Houve uma série de aproximadamente 3 incursões, né? 605, 596 e a última ali no ano de 586, mais terrível, né? Onde Nabucodonosor vem ali para pegar Zedequias, o último rei antes da queda, né? Pega Zedequias, mata a família de Zedequias na frente dele. O templo é destruído, Jerusalém é destruída, né? Os que ficaram vivos foram deportados para a Babilônia, e quem ficou vivendo em Jerusalém ficou vivendo na total miséria, tudo destruído, fome, assim um cenário terrível que você pode ver quando Jeremias, por exemplo, descreve ali no livro Lamentações de Jeremias. Mas onde eu quero chegar? Irmãos, Deus ele permite, por causa da desobediência de Judá, que eles vão para o cativeiro babilônico. Não foi por falta de orientação, não foi por falta de instrução. E Deus então está permitindo que isso aconteça para poder moldar Judá do jeito que ele quer que Judá venha a ser, né? Tanto que quando Abacuque está vendo o cerco da Babilônia ali, por exemplo, Abacuque contemporâneo ali de Jeremias, né, quando ele começa ali a série de questionamento, Deus vai respondendo no versículo 5 ali, dizendo que eles eram uma obra tão grande, maravilhosa, que quando fosse contada ninguém acreditaria, porque quem está observando, quem está vendo, né, Jerusalém está sendo destruída, né, Judá está sendo destruída, quem ficou vivo foi levado para o grande exército da Babilônia cativo. Porém, antes disso tudo acontecer, Deus já tinha usado o profeta Jeremias e profecias no capítulo 29, no versículo 10, para dizer: vocês vão para a Babilônia, mas tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Passados 70 anos, eu vos trago de volta para Jerusalém. O versículo 11, né? Porque bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Então tem isso aqui. O tratamento de Deus tinha tempo para começar e tinha tempo para terminar. Passados os 70 anos, o controle da história está na palma da mão de Deus. E aí que o negócio começa a ficar interessante. Porque passados 70 anos, Deus queria uma situação, e essa situação foi a queda, né, da Babilônia para o exército, né, para a coalizão medo-persa, né, o exército medo-persa, os medos no comando de Dario e a persa no comando de Ciro. E Ciro esse já era mencionado pelo próprio profeta Isaías há mais de 200 anos antes. Porque a queda da Babilônia está acontecendo no ano de 536 a.C. Só que lá em 750 a.C.,
Deus já estava usando Isaías para anunciar esse acontecimento no capítulo 45. Oh, aleluia. Você vê que Deus mostra que o controle da história está na palma da mão dele, a soberania. Era Deus tratando. Porém, quando passa seus 70 anos, e Israel agora pode voltar, que os judeus agora podem voltar para Judá, e a primeira volta, né, foram 3 voltas. A primeira volta daqueles que estão no cativeiro foi sobre o comando de Zorobabel e Jesua, né, 80 anos depois veio Esdras, e 10 anos depois do tempo que Esdras veio Neemias. Você tem uma lista daqueles que voltaram lá no livro de Esdras, capítulo 3. Me perdoe, no capítulo 2. Versículos 64 e 65. Uma conta ali de aproximadamente 50 mil homens que estão voltando. Só que é uma estimativa muito maior no número de judeus que estão vivendo ali na Babilônia. Afinal de contas, 70 anos tinham se passado. E a ordenança de Deus, de Jeremias 29, era que eles continuassem vivendo, crescessem, multiplicassem, mas não para criar raiz. Porque a Babilônia não seria o destino final deles, eles voltariam para Jerusalém. Só que muitos preferiram ficar na Babilônia. Porque Nabucodonosor, o inimigo, ele é inteligente. Porque se no cativeiro egípcio você para pensar que quem saiu do Egito foi para o deserto, e não ficou ninguém na primeira oportunidade que eles tiveram para sair, 600 mil homens, né, contando mulheres e crianças ali, aproximadamente 2 milhões de pessoas, estão indo para o deserto. Só que quem está saindo da Babilônia tem a oportunidade de estar indo para Jerusalém. E grande parte preferiu ficar. Olha como é que o inimigo ele é ardiloso. No Egito, você não tinha oportunidade de crescer. Se você crescesse, Faraó aumentava o jugo. Quanto mais Israel crescesse, mais o jugo era aumentado. Só que na Babilônia, a metodologia de Nabucodonosor é diferente. Na Babilônia ele dizia, aqui você pode crescer. Mas vai crescer debaixo do meu padrão. Do padrão da Babilônia. Porque a intenção de Nabucodonosor é, quanto mais eu deixo você crescer aqui, mais raiz você cria. Quanto mais raiz você cria na Babilônia, mais acostumado com o padrão babilônico você fica. E na Babilônia, tudo é permitido, não tem nada a ver. Na Babilônia, Nabucodonosor te diz, quem disse que você não pode ter? Na Babilônia, Nabucodonosor te diz, se te faz feliz, por que não ter? Se teu olho cobiça, por que não colocar a mão? Se te dá prazer, por que não? Então quem preferiu ficar na Babilônia, se acostumou com aquilo que se podia tocar, se podia ver. Porque o maior problema é, quem está voltando da Babilônia para Jerusalém, está voltando para uma Jerusalém destruída. Vai ter que reconstruir. Está voltando debaixo de uma promessa, e a promessa, a princípio, você não vê. Você tem que crer. Quem está saindo do Egito para o deserto, está indo para novidade de vida. Está indo para construir, está indo para começar. Mas quem está saindo da Babilônia para Jerusalém vai ter que recomeçar. E quem vai recomeçar, quem vai reconstruir, vai reconstruir algo que um dia já existiu e já não existe mais. E quando deixou de existir, machucou, doeu. Tu chorou, tu sangrou, teve insônia, depressão. Só tu sabe o que você sofreu. E logo o inimigo vem tentando colocar o medo. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que vai dar tudo errado novamente? Só que você tem que entender uma coisa, rapaz. Quem preferiu ficar está pensando que está esquecido. A promessa está esquecida. Deus me esqueceu. Deus não me ama mais, não tem como nada mais dar certo. Só que há mais de 200 anos antes desse acontecimento, Deus já estava liberando uma resposta para quem está pensando que Deus abandonou, que Deus esqueceu.
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu próprio ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E o profeta continua dizendo, porque eu te tenho escrito na palma da minha mão. Deus está mandando falar para alguém aqui, eu te chamo pelo teu nome. Eu não te esqueci. Não foi esquecimento, foi tratamento. Não foi esquecimento, foi tratamento. É Deus que permitiu tu ser quebrado, para você ser reconstruído da forma que Deus quer que você seja. É Deus te moldando, é Deus te limpando, é Deus reconstruindo o vaso na palma da mão dele. Ele já tinha usado Jeremias quando ele desceu a casa do oleiro. Jeremias viu o vaso se quebrando, só que o versículo 4 Jeremias descreve dizendo assim, e o oleiro trabalhou conforme a sua vontade. O oleiro representa a Deus, o vaso quebrado que representava Judá, representa a gente. E o oleiro trabalha conforme a vontade dele. Qual é a vontade dele? Não é jogar o que foi quebrado fora, mas reconstruir. O que Deus te prometeu ainda está de pé. O que Deus projetou para a tua vida ainda está de pé. Então esse cenário de dificuldade, que para os judeus era a Babilônia, eu não sei qual é o cenário de dificuldade na tua vida, que Deus permitiu que você chegasse, não é um cenário onde Deus te esqueceu. Não é um cenário onde Deus te abandonou, não, pelo contrário. Deus está falando para alguém que te chama pelo teu nome, porque o projeto está de pé, o que eu te prometi está de pé, mas para que tudo isso aconteça, eu quero te colocar do jeito que eu quero que você esteja. É Deus moldando o vaso. É Deus te tratando. Porque Jerusalém te espera. Jerusalém te espera. E sabe qual é o melhor? Ele te chama pelo teu nome. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Fica com essa palavra. Não foi esquecimento, foi tratamento. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama de regenerado, de filho, de servo, reconstruído, curado. Essa é a palavra que eu deixo para você. Tá bom? Não foi esquecimento, foi tratamento. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Até mais!